O título dela é Rompendo a Barreira da Frieza. E mais uma vez, eu já tinha uma mensagem pronta. Eu gravei ontem à noite um vídeo com a Bela, fazendo uma chamada, a Bela falando, gente, amanhã vocês têm que estar na igreja. Não soltei o vídeo, por isso que também falei, não, espera aí. E aí Deus me trouxe para essa mensagem, para hoje. Semana que vem eu falo daquela outra, que eu estava preparando, e já está mais ou menos preparado, e que eu gravei esse vídeo com a Bela e solto esses dias. Mas hoje, quando eu fui ler, por causa de um versículo, eu sempre leio o contexto, porque eu não quero trazer uma heresia para o altar. E quando eu fui ler o contexto, eu fui ver, Senhor, agora eu entendi por quê. Está entendendo, Linda? Que eu falei, você era para eu ter postado o vídeo. Eu falei, agora eu entendi por quê que eu não postei o vídeo, fazendo a chamada para aquela mensagem. Hoje é essa, Luísa. Você entendeu, Luiz? Fala para Elisângela, já está atrás de você, fala, hoje é essa. Isso, pronto. João 15, verso 17. João 15 não, João 5, gente, perdão. João 5, verso 17, está escrito assim, ó. Jesus, porém, disse, meu Pai sempre trabalha, ou na Almeida vai dizer, trabalha até agora, e eu o quê? Também. Diga, o reino de Deus é um reino de trabalhadores, que trabalham, desfrutam e descansam. Diga, mais trabalham. Porque tem gente que pensa que servir a Deus é não trabalhar. Eu lembro de um tempo, hoje eu tenho pedido a Deus para levantar pessoas, e Deus tem levantado, a Luísa e o Rogerinho, que tem trabalhado comigo, um negócio que eu administro. Eu tenho um outro que por enquanto eu que estou gerindo tudo sozinho, e tem um outro e tem um ministério. Mas teve um tempo que era só o ministério, e não faz tanto tempo assim. E às vezes quando alguém perguntava, o que você faz? Eu sou pastor. Você não trabalha? Eu falei, não, filho, eu fico à toa. Quando alguém está doente, quando alguém está com problema, quando precisa preparar uma mensagem, quando precisa orar, tudo isso se faz sozinho. A IA faz por mim. Nem tinha IA na época. Porque se tem uma ideia de que o pastor é o cabra que vai tomar cafezinho na casa dos outros. Eu nem gosto de café. Já vim pronto para rejeitar esse rótulo. Aí, outros pensam assim, já que agora eu sou de Deus, as bênçãos vão vir e me alcançar, então eu nem preciso fazer nada. Espera aí, para a bênção vir e alcançar, quer dizer que você está em movimento. O reino de Deus é um reino de movimento, e Deus quer abençoar a minha e a sua vida à medida que a gente se movimenta. E o frio nos convida a não movimentar. O frio nos convida a encolher e ficar quietinho. Está fácil falar do frio, porque a temperatura lá fora está fria. Mas a pergunta é, e o frio dentro de nós? Que às vezes há muito tempo, a gente não tem coragem de perguntar para Deus se a gente está no caminho certo, porque a gente não quer largar o caminho que a gente está. A gente tem medo dele dizer, está errado. Quem é casado, salve, raras exceções, segundo a Bíblia, não serve isso aqui, tá bom? Mas, vou dar só um exemplo. Acho que nem tem ninguém aqui que esteja namorando. Imagina estar num namoro, e no meio do namoro, Deus, esse namoro é para ir para frente mesmo? Deveria estar namorando? É para casar? Não estou querendo jogar água, não. Mas o que eu conheço de gente que fala assim, se eu tivesse ouvido Deus lá atrás, eu teria me poupado e preservado de muitas dores. O que eu conheço de gente como eu, não na parte do casamento, pelo amor de Deus, essa eu acertei. Mas em tantas outras coisas, irmã Camila, já teve coisa que se eu tivesse ouvido Deus lá atrás, não teve? Eu também. Se eu tivesse ouvido Deus lá atrás. Se hoje eu tivesse, se naquela época eu tivesse a percepção, a coragem de tomar decisões, então não seja frio. O que o Espírito Santo está falando, ele é uma pessoa, ele quer relacionamento, ele procura pessoas para se relacionar, ele procura pessoas para movimentar, como no Gênesis ele movimenta as águas, ele está procurando a igreja, o corpo de Cristo, o corpo do Senhor na terra, para dar movimento a esse corpo. Então sai desse casulo, dessa caverna, desse buraco, das desculpas, das justificativas, do meu caso é isso. A gente vive um tempo em que muita coisa entrou na moda, e um monte de gente deixou de viver o que Deus mandou, porque decidiu entrar na moda.
Uma das coisas que eu bato muito é o perigo dos extremos. Se a gente tinha há algum tempo talvez uma igreja hiperativa, me fugiu a palavra aqui agora, mas sabe, hoje às vezes parece que você não pode fazer nada para Deus, porque senão vai ser um fardo absurdo, e Deus não quer que eu sofra, e Deus se importa com o que eu sinto, e Deus se importa com o que eu penso. Claro que se importa. Se Ele não se importasse, Ele não teria oferecido o próprio Filho para morrer numa cruz. Não, pastor, mas aí é para me salvar para a eternidade. Se Ele não tivesse capacidade de dirigir a minha e a sua vida, Ele não precisava mandar o Espírito Santo para nos guiar. Se Ele mandou o Espírito Santo para nos guiar, vai guiar nossas emoções, nossa estrutura física, nossa estrutura mental, emocional, física, familiar, financeira, ministerial, em tudo. A questão é que o natural do mundo, e volto a dizer, não estamos desprezando absolutamente nenhum dos recursos que estão disponíveis, mas cuidado, para não sair do extremo e ir para o outro, onde tudo que o mundo prega, agora eu tenho que fazer Deus se converter à tendência atual do mundo. A gente vai vendo os extremos tomarem conta, e muita gente fica perdida no meio do caminho. Não, eu não sirvo mais porque Deus não quer de mim sacrifício, não, porque não sei o que. Não, pera um pouquinho, a Bíblia até fala que Deus quer algum sacrifício, sim. Não talvez aqueles que a religião e a religiosidade impõem. Deus continua se agradando do sacrifício, sim. Lê a Bíblia. Coração quebrantado, socorrer o próximo, renúncia, consagração. Tem muitos sacrifícios que está de pé diante de Deus. Quem acredita nisso? Agora, o sacrifício para a salvação não é necessário. Deus ofereceu. Nós não fazemos hoje sacrifício por salvação. Na verdade, nós hoje, quando fazemos algum tipo de sacrifício, nós estamos dizendo à nossa carne que ela não está no controle, que Deus está no governo da nossa vida. É sobre isso. É sobre renúncia, é sobre amor, é sobre paixão, é sobre aquilo que aquece o nosso coração. A frieza não vai dominar. Então, Jesus, Ele disse, meu Pai sempre trabalha, e eu também. Toda oportunidade que temos de dar vida, de criar, de levar a vida, nós levamos. Como é que pode eu ser duas pessoas, uma dentro da igreja e outra fora da igreja? E não estamos falando sobre, em todo lugar que chegar, falando a paz do Senhor, eu sou cristão, eu sou da igreja. Não, não é sobre isso. Mas é sobre princípios, valores, postura, caráter, comportamento. Sobre não ser fake. Pegando uma palavra atual, da moda, não ser fake. Jesus está dizendo, olha, o Pai sempre trabalha. O que é isso aí? Eu sou sempre cristão. Eu sempre estou pronto a testemunhar. Não importa onde eu estiver. Se eu estiver no hospital, como estava na semana passada com a minha filha, eu estou pronto a testemunhar que Jesus é o Senhor. E se eu estiver num lugar para ganhar dinheiro, eu tenho que estar pronto a testemunhar que Jesus é o Senhor. E se eu estiver numa viagem, num passeio, num lazer, eu tenho que estar pronto a testemunhar que Jesus é o meu Senhor. Quem entende o que eu estou dizendo? O Pai sempre trabalha, o Pai sempre cria, o Pai sempre constrói, o Pai sempre traz vida, o Filho também. E alguém aqui quer ser imagem e semelhança do Filho de Deus aqui na terra? Então sempre precisamos refletir a imagem e a glória dele aqui na terra. É sobre isso. Por que eu, para a glória de Deus, bondade e misericórdia de Deus, desde lá de 98, 99, me converti, não tenho mais a prática de falar palavrões, palavra de baixo calão, porque Deus mudou tanta coisa na minha vida. Como é que eu não posso deixar os meus lábios para Ele, que devem produzir vida e não morte, produzir adoração, honra, santidade, deve anunciar o reino. Ele criou os meus lábios para louvá-lo. Cuidado para não roubar a Deus e querer que Deus lhe abençoe, ladrão, que rouba a glória que é devida. Ele criou os meus olhos para a glória dele, os meus ouvidos para a glória dele, o meu corpo para a glória dele. Ele prospera, que ele enriqueça cada um de nós aqui para a glória dele, nunca para amar o dinheiro, para socorrermos, para abençoar. Gente, eu fico imaginando, Deus abençoa, prospera. Eu estava aqui orando aqui na igreja e tal, e tal, o que o senhor quer aqui e tal. Imagina, gente, a igreja
cresce, a igreja ganha almas, a igreja se muda para um outro lugar maior e cumpre isso aqui, e daqui a gente faz um centro de estudo, daqui a gente faz apartamentos e alojamentos para pessoas, como a gente tem a Liseide, a Josi, pessoas que vieram de outros países, precisam, estrangeiros, órfãos, viúvas, e a gente tem como acolher essas pessoas. Eu acho isso lindo. Será que eu estou viajando? E eu estou viajando na fé. Quem está comigo? Agora, se a gente não fizer nada, a gente tem que construir tijolinho em tijolinho. É ganhando mais um, e ganhando mais um, e ganhando mais um, e ganhando mais um para Jesus, e mais um para Jesus, mais um para Jesus, e daqui a pouco a gente chega. Então eu peço, Deus, me dê, porque eu não tenho problema de te entregar de volta. Não tenho problema. É para a glória dele. Tudo que é em mim que trabalhe para o reino. Sabe, eu lembro de um episódio que foi um episódio doloroso na terra. No céu foi festa, Deus recebeu em festa nosso amado irmão Lourenço, sogro da Sandrinha, vovô da Jenny, vovô de consideração do Israel e do Inho, não chegou a conhecer a Bela. Lá no cemitério, ia ter que levar o caixão, e cadê o carrinho, está quebrado, e está aquela confusão e tal. Eu não pensei duas vezes, fui lá, peguei o carro, encostei ali de ré, falei, coloca aqui, cabe. Aí eu lembro que o irmão do Zé Paulo veio, mas você vai fazer isso, seu carro? Eu falei, meu carro? Se ele não servir para honrar um servo de Deus, só o corpo, porque ele já está no Senhor, está adorando face a face, era adorador na terra, está adorando no céu. Eu falei, eu na verdade estou sendo privilegiado, nunca queria isso, obviamente, mas estou sendo abençoado, porque é uma honra. Eu me senti extremamente honrado. Aí eu lembro do tio encolhidinho sentado ali dentro, junto comigo, dentro do carro. Gente, aí vieram perguntar, mas o seu carro? Eu falei, se Deus me der um ônibus, se ele não servir para ajudar, para amar o próximo, então por que eu vou pedir para Deus me dar alguma coisa? Quem entende o que eu estou dizendo? Se não servir, Deus me dê saúde, Deus me salva, e eu vou anunciar para todo mundo. Deus muda a minha história, e eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para o Senhor, e trabalhar para o Senhor não tem a ver com rótulo, com título, com ser pastor, obreiro, e glória a Deus por todos os voluntários, e precisamos de mais voluntários, e que mais gente se levante, mas não é sobre isso apenas, é sobre trabalhar para o Senhor onde Ele te coloca. No cenário onde você está, as pessoas precisam ver Jesus, conhecer Jesus. Aí o verso 18 vai dizer assim, ó, assim os líderes judeus se empenharam mais em encontrar um modo de fazer o que, gente? Todo religioso e endemoniado quer matar quem trabalha para Deus. Se não puder matar fisicamente, vai tentar matar nossa reputação. Por isso somos tão perseguidos. Crente é tudo trouxa, pastor é tudo bandido, crente é tudo tapado. Esses crentes, cuidado, eles são malandros. Já ouviram palavras como essa? Quem já ouviu? E eu também já falei. Quem mais já falou? Eu falava, esse pastor tudo ladrão. Aí Deus falava, espera que o que é teu está guardado. E eu falava, esses pastores que enganam os trouxas. Deus falava, fica tranquilo que vão falar isso de você, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ei, por que tantos ataques? Porque querem matar aquele que tem prazer em trabalhar para Deus. Não por acaso tantos ataques na vida de quem está servindo a Deus. É a Bíblia que diz isso. Quem não está trabalhando para Deus, o diabo não precisa nem matar, é aliado dele. Vixe, é duro, hein? Mas quem deveria estar servindo e não está em dívida com o céu, está contribuindo com o inferno. Não incomoda o inferno, então não precisa ser incomodado. Quem não incomoda o inferno não precisa ser incomodado. Gente, está lá, determinada área, o tráfico domina. A polícia não entra lá. Esses traficantes vão descer para brigar com a polícia na porta da delegacia? Hein? Não. Tanto que eles têm as leis dele, ó, ninguém rouba aqui, porque não queremos que traga polícia aqui para a área. Agora, quando a polícia entra, o que vem? Chumbo grosso. Aí começa. É ou não é assim, gente? O mundo espiritual é isso. Quem não incomoda, não vai ser muito incomodado. Já está servindo. O diabo já está preparando para ceifar. Agora, quem incomoda, vai ter guerra.
Se não conseguirem matar fisicamente, vão tentar matar a reputação, matar o ânimo, matar a alegria, matar a fé, decepcionar, ferir, enfim. Irmãos, eu já passei na vida momentos que eu estava me sentindo morrendo. Mesmo fazendo um check-up, estava tudo em ordem. Mas emocionalmente, mentalmente, estava morrendo. Frustrado, decepcionado, chateado. Poxa, você faz tanto. E as pessoas depois põem você no fim da fila delas e não estão nem aí. E aí, é uma estratégia do inferno para nos matar aquilo que Deus nos deu. O recurso chamado a capacidade, a visão, a luz, a glória. Deus conta com a luz que Ele colocou em você. E não olha para quem está do teu lado, ou atrás, ou na frente. Não olha nem para mim. Porque tem algo em você que eu não tenho. Você consegue fazer uma coisa que eu não consigo. Você vai alcançar alguém que eu não consigo alcançar. Aqui não tem super-herói. Aqui pastor e pastora não usa capa de herói e heroína. Aqui pastor, pastora, líderes, colaboradores são cristãos que foram chamados, estão servindo como toda a igreja foi chamada para servir. Não desprezamos honra, mas não fazemos da honra motivo para subjugar ninguém, para explorar ninguém. Pelo contrário, quanto mais recebemos de Deus, a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais recebo de Deus, mais eu tenho que entregar. Então, eles procuravam um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava: isso aqui era sério, afirmava que Deus era seu. Como eu gosto de falar pai, o diabo pira. Ele não pode chamar Deus de pai, eu posso. Chama Deus de pai, vai, irmão, fala: pai, Deus é meu pai, papai, paizinho, aba, lindo, cheiroso, ungido. Afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a... Gente, tem um ditado aí no mundo que diz: filho de peixe. Eu lembro quando eu fazia técnico em contabilidade, e aí o Sebrae de Ribeirão Preto foi implantar um projeto piloto na escola que eu estudava, chamava Junior Achievement. Não sei falar, não vou gastar todo o meu inglês aqui não, atuar. Eu não vou falar, vocês não vão entender, então é isso aí, tá? Que era mais ou menos um empreendedor júnior. E aí nós tínhamos que montar uma empresa, e aí nós tínhamos um evento mesmo, e tudo certinho, tinha o presidente, e não sei por cargas d'água dele, cara, porque eu fui eleito presidente, me escolheram, eu nem queria, mas fui escolhido, da empresa, e isso, falei: bom, bacana, se for presidente, se for ficar com lucro, beleza, mas se a empresa quebrar, eu estou lascado. E aí eu me lembro, que numa das palestras, de um dos instrutores, professores lá do Sebrae, esse cara não falou nada, não estava ali para pregar, não sei se ele era cristão, eu imagino que sim, mas não dava sinais de ser cristão, exceto com a fala que eu vou te entregar agora. Eu não era de Jesus ainda, inclusive o dia que eu sofri acidente de carro, que fez aniversário agora 7 de junho, foi 7 de junho de 98, de manhã eu tinha ido para esse piloto que acontecia aos sábados, além de segunda a sexta, Rogerinho, eu também ia sábado para a escola. Ia lá e tal, e disso aí eu gostava do sábado. Por quê? Porque era para empreender. Eu nunca fui acomodado, nunca fui filhinho de papai, ainda que parecesse para eu ser bonito. Entendeu, Jenny? Porque a gente é bonita, os outros acham que é tudo filhinho de papai. Não fala isso de você, Jenny? É Patricinha, só porque a menina é linda. A gente tem culpa de ter nascido bonito? Limpinho? Só de você aparecer bonito e limpinho, arrumado, Patricinha, Mauricinho, filho de papai. Mas sempre fui guerreiro. E aí, num desses sábados de manhã, teve a aula lá, o dia todo, foi que eu sofri um acidente de carro. Então foi bem nesse momento, eu não era de Jesus, não conhecia a palavra mesmo, não tinha conhecimento de Deus. Bom, esse homem entra para dar palestra e ele vira e fala: filho de peixe. Aí ele fala mais alguma coisa e depois ele fala: filho de Deus. E aconteceu isso. Filho de peixe? Ninguém falou filho de peixe? Porque a hora que eu falei filho de Deus, a Elisângela falou: o que filho é? Filho de peixe? E filho de Deus? Deusinho é? A Escritura diz: vós sois deuses.
E o Pai nos fez e nos coroou de glória um pouco menor que os anjos. Não é sobre adoração, não é sobre usurpar a glória de Deus, é sobre refletir Deus na terra. Cristãos, pequenos cristos. Vou usar um termo aqui, deusinho, pequeno Deus. Pequena sombra de Deus na terra. Está entendendo? Uma pequena imagem e semelhança de Deus na terra. Agora, se a gente levar isso a sério, a gente continua fazendo o que a gente faz? Se a gente levar a sério as bênçãos de ser deusinho, bênçãos, poder. E Jesus chamou Pedro, pode andar sobre as águas. Discípulos podem expulsar demônios, curar os enfermos. Moisés pode abrir o mar vermelho. Elias pode mandar o céu fechar que fecha e abrir. Gente, quem tem poder para fazer todas essas coisas? De verdade, quem tem poder para fazer essas coisas? Abrir e fechar o céu. Quem tem poder de abrir o mar? Quem tem poder de desafiar a lei da gravidade? Quem tem poder de ressuscitar mortos? Homens fizeram isso? Deus. Homens fizeram essas coisas? Sim, deusinhos. Pessoas que usaram o poder de Deus para a glória de Deus. Deus está te procurando para usar o poder dele para a glória dele aqui na terra, igreja. Rompe com a frieza e seja de fé. Não fique esperando chegar eu, chegar outro lá, não. Chegou você, Deus está lá, Ele está com você, está comigo. Você pode dizer, diga, Deus está comigo. Diga, não é sobre soberba, é sobre confiança, é sobre fé. Onde eu chegar, a presença de Deus tem que marcar o ambiente, para a glória dEle. Foi assim com Elias, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Davi. Davi é o homem que errou tanto, e mesmo assim Deus falou, segundo o meu coração, quando vai para a guerra eu vou com ele. Deus quer ir contigo para as suas guerras, Deus quer ser exaltado com as suas conquistas. Exaltado. Então, eles ficavam indignados. Por quê? Se ele está dizendo que Deus é pai, o filho, tal qual o pai é o filho. Tem gente até que fala assim, nossa, como é que é? Cara de um focinho do outro. Quem já ouviu isso aí? Esses dias atrás eu só pus umas 2 fotos minhas de jovem, porque se eu colocar muito vai ficar covardia. Mas depois umas 2 fotos minhas de jovem, e tinha gente que falou assim, é o Rogerinho? Não é, irmã Clésia? Eu pus isso aí só para mostrar, porque o pessoal que é do contra, ah lá, tá vendo? Ela era do contra, aí eu preciso provar. Os meninos, vou fazer o quê? Mas está tudo bem, linda, a gente é maravilhoso. A gente também se parece. Gente, Deus está procurando moldar, porque nós estamos sendo moldados, pessoas na terra para cada vez mais parecerem com Ele. Agora você consegue ver um Deus frio? Indiferente? Imagina hoje, não, fala a verdade, quem é que hoje passou para sair debaixo da coberta hoje, foi guerra, minha mão já está erguida. Você imagina Deus com medo de sair debaixo da coberta? Não, por favor, me responde. Pastor, eu sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Me responde, você consegue imaginar Deus com receio? Ai meu Deus, eu mesmo. Como é que eu vou sair debaixo dessas cobertas muito frio lá na terra? O que eu fui arrumar lá hoje? Alguém consegue imaginar Deus assim? Vou ter que sair para trabalhar, vou ter que trampar lá no Brasil hoje, está frio em São Paulo. Deus é assim? Claro, a gente é humano, está calmo, mas é só para a gente ir entendendo. A gente vai conversando e entendendo. Ei, Deus está procurando gente que pareça com Ele. A gente ainda não é. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado, a obra completa vai ser no final. E glória a Deus que a gente vai permanecer firme com Jesus para chegar lá no final, para a obra ser completa. Mas enquanto isso, cada dia, cada gesto, cada escolha, cada decisão, cada mesa que a gente senta, cada conversa que a gente tem, cada conversa que a gente corta, esse tipo de conversa não vou ter. Por quê? Porque Deus não está nessa conversa, está o diabo, e eu não sou, e nem serei imagem e semelhança do diabo. Eu escolhi ser imagem e semelhança de Deus. Nossa, mas todo mundo vai para essa bagunça, porque você não vai? Fala, porque o meu Deus, eu não imagino Ele indo para essa bagunça. Eu não imagino meu Deus tendo essa conversa, eu não imagino meu Deus falando mal assim pelas costas, eu não imagino meu Deus nessa desonra, eu não imagino. Então, não cabe em mim. A revolta dos religiosos, em especial os fariseus e os líderes judeus, era Jesus pronunciar a Deus a palavra Abba.
A mesma palavra que ele usou para José. José foi seu pai terreno e Jesus o respeitou, o honrou. E até aí está tudo certo, ele está cumprindo a lei. Que manda honrar pai e... Mas quando ele projeta isso para o céu, os religiosos piram. O diabo pira quando você entende que você é filho. Diga, eu sou filho, amado, imagem e semelhança do meu pai de amor. Ficaram indignados. Por quê? Tudo que eles tinham era frieza diante da lei. Presta atenção que eu não falei a frieza da lei, porque quem deu a lei para Moisés foi? A lei é boa, Jesus falou que a lei é boa. O problema é se tornar um religioso cumpridor de lei. Ainda cumpre mais ou menos, porque ninguém consegue cumprir a lei toda. A lei não é sobre ritos e costumes. A lei é sobre relacionamento. O não matar é para um não ferir o outro. Não adulterar é para um não ferir emocionalmente o outro. Não desrespeitar, não ser infiel, desleal. O não cobiçar é para que eu possa compartilhar o meu testemunho com você sem medo, sem preocupação que alguém fica, ai que inveja. Quem está entendendo? Adorar somente a Deus. O sábado, vamos falar do sábado. O sábado mais do que um dia, e eu não estou aqui nem para levantar nem para baixar, tá? Mas mais do que um dia, é a cultura, é a mentalidade de que eu preciso ter um tempo em que eu paro tudo e volto meu coração, minha fé, tudo para Deus, para quietar, cuidar de mim, acalmar, descansar, e para minha família, como a gente ministrou, quem estava com a gente naquela série do Shemitah, é sobre isso. Então, toda a lei é para que a gente viva melhor na terra, não é para a gente virar um monte de robozinho, robôs religiosos. Robôs religiosos vão fazer como o sacerdote e o levita. Então fica tranquilo, a gente falei de levita, mas falei de sacerdote, tá? Que vem um homem que foi assaltado, espancado à beira do caminho, mas o sacerdote e o levita estão muito ocupados, eles têm escala, cumpriu escala, não vou me manchar com o sangue desse homem, porque ele está ensanguentado, se eu tocá-lo, não vou mexer com ele não, ele, o problema é dele, se eu mexer vai dar despesa, vai dar problema. É fácil ser indiferente à dor do outro, mas é cristão e bíblico amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. É cristão e bíblico eu ver que alguém está sobrecarregado e dizer, ei irmão, conta comigo, eu vou ajudar aí. Você não vai ficar sobrecarregado, você não vai carregar essa arca sozinho. Deus me chama para carregar a arca com você. A arca é a presença de Deus. A arca não é pesada de carregar, o problema é quando a gente carrega errado. Uzá morreu porque eles estavam carregando a arca de forma errada. O problema não era carregar a arca, tanto que a arca fica na casa de Obed-Edom, e a casa de Obed-Edom prospera muito quando a arca fica lá. Então Davi fala, vamos trazer de novo, só que agora Davi faz diferente. Ele pergunta para Deus, como é que devemos levar a arca? E Deus fala, não é sobre o lombo de bois, a minha presença não é para animais, a minha presença é para pessoas, é para homens e mulheres que eu criei a minha imagem e semelhança. E então, eles carregam nos ombros, anda, para, adora, reconhece, estamos carregando a presença de Deus. E quando a gente adora, a gente reconhece que a gente não está apenas carregando, mas a gente está sendo carregado. Para mim, o para adorar é dizer, eu reconheço que sem a presença de Deus, sem Ele me sustentar, eu não conseguiria carregar a presença dEle, eu não conseguiria pregar, eu não conseguiria falar dEle aqui, eu não estou falando dEle aqui porque eu sou bom, olha lá, e Deus está orgulhoso do Rogério, que incrível, não, eu estou feliz pela bondade, graça e misericórdia de Deus que me usa apesar de mim, apesar das minhas limitações. Quem entende isso? Então, quando Davi pergunta para Deus, ele vai servir do jeito certo. Às vezes a sobrecarga não é servir, é servir com a mentalidade, com a visão, com o jeito errado. É só realinhar. É hora de romper com a frieza. Qual frieza bateu a minha, a sua porta? Quanto tempo a gente ainda tem para falar de Jesus? Um dia eu vou pregar minha última mensagem, ou para você ou para mim mesmo. Um dia eu vou pregar a última mensagem para alguém que não vai estar mais me ouvindo. E um dia vai ser a minha última mensagem. E aí? Até quando a gente vai ficar deixando para amanhã o que a gente nem sabe?
e por frieza vai empurrando com a barriga. Se igualar a Deus era o projeto do Pai quando colocou o homem na terra. Eu quero que a minha imagem e semelhança cresça, desfrute, conquista. Diga: na minha família será visto a glória de Deus acima do meu eu. Onde você mora, trabalha, vive, Deus te criou para que as pessoas vejam Deus lá, através de você, através de mim. Eles não precisam ver mais um religioso, tem bastante religioso por aí, que briga cada um pela sua religião. Eles precisam ver alguém que inspira, que cheira, que fala, que age como Deus. Alguém entende o que a gente está falando? Vamos romper com a frieza. Eu estava com a mensagem, como falei para vocês, outra mensagem pronta, aí Deus falou comigo: não, bate um papo hoje sobre intimidade. Quero quebrar a frieza do meu povo. Não tem jeito de quebrar a frieza. Hoje, falei com a pastora, falei: linda, eu estava dentro de casa, eu trabalhei, eu estava fechando algumas vendas para um grande evento que passaram para mim, eu fechando, passei a madrugada em claro, vim direto para a oração, e fui não sei o que, tal, e já deu, era 8 da manhã, eu estava acordado ainda. Aí 9 da manhã eu falei: eu preciso descansar um pouco, somente por causa da minha voz. Eu estava bem, mas falei: vou descansar umas 2, 3 horinhas, estou bem, depois na próxima noite eu durmo direitinho, está tudo certo. Aí eu descansei, acordei, aí a pastora saiu para levar o Israel para a escola, eu estava ali antes disso, a hora que eu fui tomar banho, fiquei cuidando da Bela, isso, aquilo. Aí ela saiu, eu falei com ela, aí eu falei: tá frio, né, linda? Ela falou: aqui fora está sol. Cuidado, para você não achar que todo mundo está no mesmo frio que você, só porque você decidiu não sair mais de casa e servir a Deus. Está cheio de gente dizendo: não dá, e o outro tem uma vida mais corrida, mais difícil, mais complicada, e dá. E dá. Aí eu falei para ela, falei: linda, eu estou vendo esse sol. Eu ia até tirar uma foto na hora, eu trabalhando ali na sala, só que aí o celular estava sem espaço na memória, eu só escrevi: estou workando aqui na sala, trabalhando. E via o sol. Ainda assim eu não sentia o sol. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu via o sol, eu ouvia falar do sol. A minha esposa, que estava na rua, falou para mim: o sol aqui fora está gostoso. Eu olhava para o sol e eu falava: que dia lindo, eu preciso terminar esse meu trabalho logo, porque eu quero sair para caminhar nesse sol. Por fim eu saí para caminhar naquela chuva, aquele tempo São Berlondrense, terrível, um vento gelado, e eu falei: agora eu vou só de raiva vencer a mim mesmo, e fui, e corri um pouquinho, pelo menos só para não passar em branco. Mas o que eu estou querendo dizer? Não basta eu ver que Deus está, que Deus é, eu ouvi o outro falar, eu preciso também sair do meu casulo, sair das minhas desculpas, sair dos meus traumas, sair dos meus bloqueios. Entrega isso para Deus. Deus quer cuidar de você, Deus quer te levar além dessas coisas, e vai ser tocado pelo sol, vai sentir o sol, vai viver o sol, vai viver tudo que Deus tem para você, vai servir a Ele. Está na hora da gente parar de viver achando bonito o testemunho dos outros. Glória a Deus pelo testemunho dos outros, mas eu vou ver o meu também. Também. Não é sobre uma disputa, é sobre compartilhar. O Elton não vai ter que testemunhar sozinho, e as pessoas vão ter que crer só porque ele falou: não, eu também vou testemunhar. Então serão 2 testemunhando, e as pessoas vão crer porque tem mais gente testemunhando. Quem entende o que eu estou falando? Não estamos competindo. Quanto mais gente testemunhando, mais forte ecoa a nossa voz. Os religiosos, tá bom ficar lá debaixo da coberta, tá bom ficar em casa, não vou nem falar do online, porque nem todo que está no online é religioso, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não percebeu, já se sabotou, acomodou. Gente, não, é indiscutível, é muito mais confortável estar em casa agora, gente. E volto a dizer, tem gente em casa que cultua mesmo, e glória a Deus. Eu, o Rogério, tenho dificuldade de cultuar em casa. Por quê? Porque eu preciso aqui, estar perto de gente, mover. Olha o que diz Marcos 14, 36. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para quem? Para ti. Peço que afastes de mim este
cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a... O que é isso aí? Eu sou filho, eu chamo Deus de pai, nas minhas crises, nas minhas dores, eu vou usar, vocês vão entender, eu vou dar uma apelada como filho, papai, eu sou teu filho, mas eu confio no Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Deus, você não está vendo que eu sou teu filho? Eu não queria passar por isso não, mas se é esse o caminho, o Senhor vai estar comigo? Então vamos lá. Quem entende o que eu estou dizendo? Jesus não deu carteirada no pai, Jesus assumiu que ele era filho, mas como um bom filho, ele disse: pai, o Senhor enxerga o que eu não enxergo. Deus na terra honrou pai, e a gente acha que a gente pode viver sem honrar pai e mãe. Deus na terra, Jesus era quem, gente? Jesus é o que, gente? É Deus ou não é? Deus na terra honrou pai e mãe. Jesus não saiu de cena lá na cruz sem antes providenciar alguém para cuidar de Maria, sua mãe. Olhou para João e disse: filho, aí está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Eu estou saindo para cumprir a vontade do Pai, mas não vou deixar você desamparada. A honra que eu tinha que te dar até o fim da tua vida, mais ou menos o que Jesus está falando. João, tem uma conta minha que falta pagar uma parte dela, eu vou pagar a conta de todo. Nossa, isso aqui é forte. Isso aqui é forte, Elton. Jesus diz mais ou menos assim, tá? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que Jesus devia alguma coisa para alguém, não, mas é mais ou menos Jesus dizer assim: eu vou pagar a conta de toda a humanidade, de todas as gerações, que ninguém pode pagar. Mas eu não vou poder ser filho que vai honrar a minha mãe até ela descer a sepultura, para cuidar dela até a última hora. Então eu vou escolher alguém para pagar a minha conta. E olhou para João e disse: paga a minha conta, enquanto eu pago a sua. Jesus está procurando gente que tem coragem de pagar a conta dele aqui na terra. Anuncia ele aqui na terra. Quem honra pai e mãe paga a conta de Deus na terra. Quem desonra... Pastor, você está falando isso de pai e mãe, por quê? Olha o que diz Mateus 15, vem comigo. Mateus 15, verso 1. E gente, só falar uma coisa com vocês. A mensagem toda nasceu por causa de um texto que eu ainda nem li. Na verdade, a parte ali do Abba Pai, ok? Mas é o Mateus 15, 9. Mas lembra que eu falei que eu vou sempre ler o contexto todo? E quando eu vou ler o contexto, eu vejo que é importante pegar do verso 1. E eu não estava lembrando que isso aqui estava nesse texto, porque eu queria só o verso. Mas quando eu li algo que eu vou mostrar para vocês, Deus gritou e falou comigo: Rogério, esse é o tempo de alinhar isso, senão tem muita gente que vai se perder, e vai ficar tenso, e vai ficar pesado. Então alguns fariseus chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer? Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Gente, eu fico imaginando, assistir um debate de Jesus ao vivo devia ser a coisa mais gostosa do mundo. Eu queria dois debatendo, Jesus, Paulo e Pedro. Pedro por causa do jeito dele mesmo afiado. Eu acho que o Pedro não era besta não, tá, gente? Mas de vez em quando ia soltar umas assim. O Paulo com seu conhecimento e Jesus nos debates. Nossa, devia ser uma coisa muito gostosa de ver. Porque eu sou daquele que quando eu assisto um filme ou uma série, eu gosto de ver quando o pessoal arma tudo contra alguém e toma uma invertida. Quem gosta? Eu gosto. Fala assim: armou, tá tudo certo. Aí o outro vai lá e vira o jogo. Eu fico imaginando como é que era ele no dia de Jesus. Jesus fala: já que vocês estão falando deles lavarem a mão, e por que vocês obedecem ao mandamento de Deus? Olha a revolta deles. 4. Pois Deus ordenou: honre quem? Seu pai e sua mãe. E quem insultar, desrespeitar, se rebelar, enganar, mentir, desonrar seu pai ou sua mãe, será o quê? Sabe o que é interessante? A gente quer abolir toda a lei porque Jesus veio morrer na cruz. Só que Jesus está vivo, a graça de Deus em movimento, e Ele vem falar da lei. Quem insultar seu pai ou sua mãe? Ei! Às vezes a gente está preocupado com a mão se está limpa, mas o coração, a alma, os lábios estão imundos. Hoje eu recebi a mensagem de um filhinho querido aqui dessa casa.
E eu estava aqui essa madrugada orando, e teve um momento que eu estava ali perto daquela porta, eu sou muito visual, minha memória é visual, que eu orei por ele, falei, Jesus abençoa o Joãozinho e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e vai. Aí, recebo a notícia que o papai dele foi recolhido, 55 anos. Até o Zé veio falar comigo, pastor, o pessoal dos 50 e pouco tem que vigiar, porque está um monte de 50 e pouco indo. Eu falei, eu estou no 40 e pouco. E aí, o Joãozinho mandou uma mensagem, a coisa mais linda para mim. Coisa mais linda. E eu orei hoje por ele aqui. Primeira coisa, eu fiquei em paz. Falei, Jesus, eu orei por ele. E foi assim, não foi uma coisa que estava doente, nada, foi surpresa. E, pastor, você orou por mim também? Orei, mas pode ficar tranquilo, não fica com medo não. Ele falou, pastor, eu queria te agradecer, porque mais ou menos há um ano atrás, se eu não me engano, ele falou, o senhor deu uma palavra e falou sobre a importância do perdão. Acho que foi aquela série que a gente fez. E ele falou, e tal, e eu tinha uma dificuldade por causa de uma situação, e eu perdoei. E eu fiquei de coração limpo, leve. E agora, pastor, tem a dor da separação, mas eu estou em paz. Tem gente que acha ruim da mensagem que é pregada, mas os filhos estão se deliciando com o banquete do céu nessa casa, porque Deus está entregando o que a gente precisa. A receber essa mensagem de alguém que eu amo como um filho, do coração, e agora vai ser mais filho ainda do coração, agora eu vou abraçar mais ainda, é algo reconfortante e que alegra a alma, porque a gente está ouvindo Deus. E mais do que isso, tem gente que está ouvindo Deus através de nós, que o mundo ouça Deus através da sua e da minha vida. Esse é nosso papel. Nós temos que ser porta-voz de Deus. Tem gente que gosta de ficar remoendo tragédia, dor, problema, crise, caos, confusão, dor, sofrimento. Tem gente que passa semanas falando do problema, mas não passa minutos falando da glória. Que o mundo ouça mais de Deus através de mim e de você. Esse jovem, esse adolescente, ele agora de forma inesperada se despede fisicamente do seu papai, mas para a glória de Deus, sem ter a mancha de uma falta de perdão ou de desonra. Quem entende o que eu estou dizendo? Será que todos nós temos essa mesma paz? Que demore muito tempo, mas o dia que o meu pai ou a minha mãe, eu vou poder dizer, eu procurei ser uma bênção para eles, eu procurei honrá-los. O que nós estamos fazendo na nossa vida hoje? Volto a dizer, eu nem lembrava desse texto aqui no meio, eu queria era chegar no 9, mas vamos lá para o 5 e o 6. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. O que é isso aí? Não, vou viver minha vida, você não se mete comigo, faço do meu jeito, eu. Não precisará mais honrar seus pais, né? Tem gente que usa um monte de desculpa. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Aqui no caso era uma religiosidade. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, para a gente continuar. Eu vou falar só de 2 hoje e, quando Deus permitir, a gente continua. Quebrando. Como é que a gente rompe com a frieza, com a barreira da frieza? Quebrando protocolos e formalidades, mas mantendo a honra. Jesus quebra o protocolo, a formalidade e chama Deus de Pai, mas nunca desonra o Pai. Quem entende isso? Jesus chamou Deus daquilo que nem um fariseu ou um líder judeu tinha coragem. Para eles aquilo era uma heresia, uma blasfêmia, mas todos eles desonravam a Deus. Jesus chamou Deus de papai e nunca desonrou a Deus. Até no momento da aflição no Getsemane, um pouco antes da cruz, ele fala, se possível, vou passar de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, sim, vou te honrar até o fim, Pai, mesmo que doer, eu vou te honrar. Jesus é o único, isso é por nossa causa, tá?
Jesus é o único caso de honra pai e mãe que teve vida curta. Porque a Bíblia fala, honra pai e mãe para que prolongue os teus dias na terra. Ele honrou como ninguém. Quando eu falo único, gente, eu não estou dizendo que todo mundo que morreu novo desonrar pai e mãe. O que eu estou dizendo é que a honra de Jesus nunca vai ser atingida por ninguém. Quem entende o que eu estou dizendo? O maior exemplo de honra pai e mãe da terra e pai do céu é de Jesus. Você também tem certeza disso? E mesmo assim não teve os dias prolongados. Por quê? Por nossa causa. Ele tinha que pagar o nosso preço. Porque se fosse só para ele viver aqui na terra e só viver a palavra, Jesus está vivo até hoje como ele está. Tanto que ele venceu a morte. Os dias dele foram prolongados. De uma forma ou de outra, os dias dele foram prolongados aqui na terra. Porque ele honrou o Pai. Então, a gente rompe a barreira da frieza, quebrando protocolo e formalidade. Ah, mas eu não fui chamado. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou ministro de louvor, mas eu não sou obreiro. Mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo. Mas eu isso, mas eu aquilo. Mas eu não fui chamado, mas eu não fui escolhido. Mas eu não tenho escala. Mas quebra essas barreiras e protocolos, formalidades. E mantenha a honra. E termino, vamos lá no verso 7 do Mateus 15 até o 9. 7 diz: hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo, cadê? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. A razão, gente, volta só um pouquinho, perdão. A razão dessa mensagem é esse versículo. É o 15:8, não é nem o 9. Vou ler até o 9, tá? Mas é o 15:8. Mas quando eu fui ler o contexto, de novo Deus falando sobre pai e mãe, filhos, relacionamento entre pais e mães. Domingo eu falei disso aqui. Deus está queimando nosso coração. É hora de guerrear pelos filhos, não é hora de baixar a guarda. Cuide melhor dos filhos, ore mais pelos filhos, proteja mais os filhos. E mesmo que eles achem ruim de ouvir alguns não os nossos agora, eu prefiro o meu filho dentro da minha casa, abençoado por Deus, de mau humor, do que o meu filho sorrindo nas mãos do diabo ou destruído pelo mundo. Quem mais está nessa comigo? A gente precisa respeitar o tempo de Deus. E é tempo de honra, de relacionamento. Tempo de derrubar qualquer barreira que o diabo tentou impor entre pais e filhos. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus faria converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Aliança. 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 Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? A adoração deles é falsa, eles desonram a palavra. Lembra que a gente acabou de ler que Jesus falou que a desonra deles era quem? A gente leu. Jesus destaca a desonra deles a quem? Aos pais. Coração longe que Jesus está dizendo? Volta aí por favor, vamos ler, gente. A gente precisa estudar a Bíblia, porque a gente lê, volta no 7. Aliás, volta no 6. Não precisará mais honrar seus. E o verso 8, esse povo honra-me com os, mas o coração está longe. Por quê? Um coração perto de Jesus não desonra pai e mãe. Não desonra princípios e valores. Quebra barreiras e protocolos, mas não despreza a honra. O verso 9 vai dizer assim, ó: sua adoração é uma farsa. Tem gente que faz e acontece, irmão. Mas, meu Deus, como ouvi esses dias de uma pessoa que eu nem sabia que era cristã. Tem gente que faz e acontece, mas a oração não passa do teto. Desonra não é só pai e mãe biológico, é uns aos outros. Gente, hoje não se tem respeito com professores. Eu sou de uma época que se eu tentasse argumentar para meus pais que o professor é que não prestava, eu ia entender quem não prestava na marra. Não que eu não tentasse, eu tentava. Não, porque essa professora... Então só você está certo e todo mundo está... Ei, cada vez mais estão banalizando honra, respeito. Honra não é bajulação. Honra não é bajulação. Honrar uns aos outros, honrar os líderes, honrar os pais, honrar pastores, honrar professores, não é bajulação, não é idolatrar ninguém, não é se sujeitar a qualquer coisa, é reconhecer valor. A Bela está concordando. Ela falou, papai, eu honro. Isso mesmo. É sobre isso.
Quando Elisângela está aqui, Sandrinha está ali, quando a Bela, a gente levou ela lá para o hospital de urgência, eu cheguei e falei, para o segurança, você não vai poder, eu falei, eu vou até onde você disser que eu posso ir. Eu quero estar junto à minha filha, mas eu honro a ordem desse lugar. Eu respeito o seu trabalho aqui dentro. Os médicos falaram, você pode ir até aqui. Eu vou ficar até aqui. Eu entendo, pelo amor de Deus, o desespero de alguém que às vezes tenta atropelar as coisas, porque o desespero não é desonra. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu parei lá na porta e ficava, eu queria estar lá pertinho da minha filha, mas fiquei da porta. Até a hora que autorizaram, agora pode entrar, agora eu entro. Entrei, fiquei parado, falei, posso ir tocá-la? Pode, falei, porque a última coisa que eu quero fazer aqui é atrapalhar o trabalho de vocês. O trabalho de vocês vai redundar em bênção na vida da minha filha. Vai ajudar a salvar essa menina que está dando glória aqui. Honra, protege. Honra, abençoa. Honra, coloca a gente dentro de limites saudáveis e abençoados. Por isso o diabo banaliza e briga tanto e tenta desmoralizar a palavra honra. Honra nunca foi sobre bajulação ou idolatria. Sempre foi sobre respeito. Respeitar a autoridade de cada um. Se falar para mim, pastor, prepara um pão. Eu honro o meu sogro que sabe fazer, eu não sei fazer. Quantas vezes vai mexer aqui em coisa de estrutura aqui? Aí eu chego, ô Zé, o que vocês falarem que pode fazer. Irmão Marcos, dá para fazer isso aqui? O que você acha? Essa tinta aqui, pastor, essa tinta aí não é boa não. Eu vou lá e compro, empurro ela abaixo de vocês, irmão Marcos? Não, porque eu honro a autoridade que ele tem naquele assunto. Quem entende o que eu estou dizendo? É sobre isso. Filha, Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Vocês lembram onde eu comecei? Nem imaginava que eu ia parar aqui. Eu comecei falando disso. Cada vez mais estamos usando argumentos humanos para ficar na frieza. Não, sabe o que é? Quem lembra que eu falei isso no começo? Claro, respeitamos a humanidade, respeitamos tudo que avança, mas não despreze a palavra de Deus. Deus continua derramando fogo, poder e glória na terra e procurando filhos que manifestem a imagem e semelhança dele aqui. Põe o segundo tópico para a gente poder orar. Presta atenção nisso. A verdadeira adoração vai além das palavras. Jesus falou, esse povo honra com os lábios. Tem gente que fala bonito, posta bonito, faz um monte de coisa bonita, mas não tem atitude. Ela flui de atitudes geradas, nascidas, concebidas no coração e manifestas como testemunho. Que a nossa vida seja uma vida cheia de testemunho, de atitudes, de ações que mostram a glória de Deus aqui na terra. Quem concorda diz? Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir a Ele.